Capítulo 2. Quando atuar é uma arte. Hoje fomos convocados para ouvir as críticas do diretor ao nosso desempenho. Disse-nos: acima de tudo, procurem na arte o melhor e esforcem-se por compreendê-lo. Assim, começaremos por discutir os elementos construtivos da prova. Apenas 2 momentos são dignos de nota. O primeiro, quando Maria se precipitou pela escada com um grito desesperado: ó, socorram-me. E o segundo, mais demorado, quando Kostya Nazivanov disse: sangue, Iago, sangue. Em ambos os casos, tanto vocês que representavam quanto nós que assistíamos, entregamos-nos completamente ao que se passava no palco. Esses momentos, felizes por si mesmos, nós podemos reconhecer como pertencentes à arte de viver um papel. E o que é essa arte? Perguntei. Você mesma experimentou? Suponhamos que nos diga o que sentiu. Eu nem sei, nem me recordo, respondi, encabulado com o elogio de Tortsov. O quê? Não se recorda da sua própria excitação interior? Não se recorda que as suas mãos, seus olhos e seu corpo todo tentavam atirar-se para adiante, buscando agarrar qualquer coisa? Não se lembra como mordia os lábios e mal podia conter as lágrimas? Agora que o senhor me disse, parece que estou lembrando, confessei. Mas sem mim não poderia compreender os meios pelos quais seus sentimentos encontraram expressão. Não, confesso que não. Atuava então subconscientemente, intuitivamente, concluiu. É possível. Não sei, mas isso é bom ou mal? É muito bom quando a sua intuição o leva pela estrada certa e muito mal quando ela se engana, explicou Tortsov. Durante a prova pública, ela não o iludiu, e o que você nos proporcionou naqueles poucos momentos felizes foi excelente. Verdade mesmo? Perguntei. Sim, porque a coisa melhor que pode acontecer é o ator se deixar levar pela peça inteiramente. Então ele vive o papel, independente da sua própria vontade, sem notar como se sente, sem se dar conta do que faz. E tudo se encaminha por conta própria, subconsciente e intuitivamente. Salvini disse: o grande ator deve estar repleto de sentimento e deve, sobretudo, sentir a coisa que está registrando. Deve sentir uma determinada emoção, não 1 ou 2 vezes apenas enquanto estuda o papel, mas em maior ou menor grau, todas as vezes que o interpretar. Quer se trate da primeira ou da milésima vez. Infelizmente, isso escapa ao nosso controle. O subconsciente é inacessível ao nosso consciente. Não podemos penetrar nesse domínio. Se, por algum motivo, o fazemos, o subconsciente se transforma em consciente e morre. O resultado é um dilema. Espera-se que criemos por inspiração. Só o subconsciente nos dá inspiração e, entretanto, parece que só podemos utilizar esse subconsciente por meio do nosso consciente, que o mata. Há, felizmente, uma saída. Achamos a solução por um processo indireto e não diretamente. Na alma do ser humano, há certos elementos que estão sujeitos ao consciente, à vontade. Essas partes acessíveis podem, por sua vez, agir sobre processos psíquicos involuntários. É claro que isso reclama um trabalho criador complicadíssimo. Esse trabalho, em parte, é realizado sob o controle do nosso consciente. Mas uma porção muito mais significativa é subconsciente e involuntária. A fim de despertar o subconsciente para o trabalho criador, emprega-se uma técnica especial. Temos de deixar à natureza tudo o que for subconsciente no sentido total da palavra, dirigindo-nos apenas àquilo que está ao nosso alcance. Quando o subconsciente, quando a intuição entra no nosso trabalho, temos que saber como não interferir. Não se pode criar sempre subconscientemente e com a inspiração. Um gênio assim não existe. A nossa arte, portanto, nos ensina, antes de mais nada, a criar conscientemente. E certo, pois este é o melhor meio de abrir caminho para o florescimento do inconsciente, que é a inspiração. Quanto mais momentos conscientemente criadores vocês tiverem nos seus papéis, maiores serão as possibilidades de um fluxo de inspiração. Pode-se interpretar bem e pode-se interpretar mal. O importante é interpretar verdadeiramente.
escreveu Chapkin ao seu discípulo Chomsky. Interpretar verdadeiramente significa estar certo, ser lógico, coerente, pensar, lutar, sentir e agir em uníssono com o papel. Tomar todos esses processos internos e adaptá-los à vida espiritual e física da pessoa que estamos interpretando é o que se chama viver o papel. Isso é de máxima importância no trabalho criador. Além de abrir caminhos para a inspiração, viver o papel ajuda o artista a atingir um de seus objetivos principais. Sua tarefa não é simplesmente apresentar a vida exterior do personagem. Deve adaptar suas próprias qualidades humanas à vida dessa outra pessoa e nela verter inteira a sua própria alma. O objetivo fundamental da nossa arte é criar essa vida interior de um espírito humano e dar-lhe expressão em forma artística. Por isso é que começamos por pensar no aspecto interior do papel e em como criar sua vida espiritual com o auxílio do processo interior de viver o papel. É preciso vivê-lo, experimentando sentimentos que lhe sejam análogos, cada vez que repetimos o processo de criá-lo. Por que o subconsciente depende tanto do consciente? Perguntei. Para mim isso é perfeitamente normal, foi a resposta. A utilização do vapor, da eletricidade, do vento e de outras forças involuntárias da natureza depende da inteligência do engenheiro. O nosso poder subconsciente não pode funcionar sem o seu respectivo engenheiro, nossa técnica consciente. Só quando o ator sente que na sua vida interior e exterior em cena está fluindo, natural e normalmente, nas circunstâncias em que o envolvem, é que as fontes mais profundas do seu subconsciente se entreabrem de leve e delas chegam sentimentos que nem sempre podemos analisar. Durante um maior ou menor período de tempo, eles se apossam de nós, sempre que algum instinto interior os comanda. Como não entendemos esse poder soberano e não podemos estudar, nós, atores, contentamo-nos em chamá-lo simplesmente natureza. Mas, se infringirmos as leis da vida orgânica normal e deixarmos de funcionar certo, então esse subconsciente, sensibilíssimo, assusta-se e vai-se. Para evitar que isso aconteça, planejem primeiro o papel conscientemente e depois interpretem-no com veracidade. A esta altura é essencial o realismo e até mesmo o naturalismo na elaboração interior do papel, pois isso obriga o subconsciente a funcionar em induz surtos de inspiração. Pelo que o senhor disse, calculo que para estudar a nossa arte temos que assimilar a técnica psicológica de como viver um papel e que isto nos ajudará a alcançar o nosso objetivo principal, que é o de criar a vida de um espírito humano, disse Paulo Turtsov. Isso está certo, mas não está completo, disse Turtsov. O nosso objetivo é não somente criar a vida de um espírito humano, mas também exprimi-la em forma artística e bela. O ator tem obrigação de viver interiormente o seu papel e depois dar à sua experiência uma encarnação exterior. Peço-lhes que, sobretudo, reparem que a dependência do corpo em relação à alma é de particular importância em nossa escola de arte. A fim de exprimir uma vida delicadíssima e em grande parte subconsciente, é preciso ter controle sobre uma aparelhagem física e vocal extraordinariamente sensível, otimamente preparada. Esse equipamento deve estar pronto para reproduzir instantânea e exatamente sentimentos delicadíssimos e quase intangíveis, com grande sensibilidade e o mais diretamente possível. É por isso que o ator do nosso tipo precisa trabalhar tão mais que os outros, tanto no seu equipamento interior, que cria a vida do papel, como também na sua aparelhagem exterior física, que deve reproduzir com precisão os resultados do trabalho criador das suas emoções. Até mesmo a externalização de um papel é muito influenciada pelo subconsciente. Com efeito, nenhuma técnica artificial, teatral, pode sequer comparar-se às maravilhas que a natureza produz. Indiquei-lhes hoje, em linhas gerais, o que consideramos essencial. Nossa experiência levou-nos a crer firmemente que só o nosso tipo de arte, embebido, que é nas experiências vivas dos seres humanos, pode reproduzir artisticamente as impalpáveis nuances e profundezas da vida. Só uma arte assim pode absorver inteiramente o espectador
fazendo a um só tempo entender e experimentar intimamente os acontecimentos do palco, enriquecendo a sua vida interior e deixando impressões que se desvanecerão com o tempo. Mais ainda, e isso é de importância primordial, as bases orgânicas das leis da natureza, nas quais a nossa arte se alicerça, protege a ilusão, impedindo-os, no futuro, de enveredar pelo caminho errado. Quem sabe com que diretores, em que teatros vocês vão atuar? Não em toda parte, e nem em todo mundo que vocês acharão um trabalho criador baseado na natureza. Na maioria dos outros teatros, os atores e os diretores constantemente violam a natureza com maior desfaçez. Mas, estando seguros quanto aos limites da arte verdadeira e das leis orgânicas da natureza, vocês não se perderão. Serão capazes de compreender seus erros e de corrigi-los. É por isso que o trabalho dos fundamentos da nossa arte forma o início do trabalho de cada ator estudante. Sim, sim, exclamei. Estou tão contente porque pude dar um passo, embora pequeno, nessa direção. Não se apresse tanto assim, disse Tortsov. Senão vai sofrer a mais amarga das desilusões. Não confunda viver o papel com aquilo que nos mostrou hoje aqui no palco. Uai, o que foi que eu mostrei? Eu lhe disse que, em toda aquela grande cena de Otelo, só houve alguns minutos em que você conseguiu viver o papel. Vali-me deles para lhe demonstrar, bem como aos outros, os fundamentos do nosso tipo de arte. Mas se nos referirmos à cena entre Otelo e Iago em sua totalidade, por certo não podemos classificá-la em nosso tipo de arte. E o que é então? É o que chamamos de atuação forçada, definiu o diretor. E isso, o que é realmente? Indaguei, perplexo. Quando se atua como você atuou, esclareceu. Há momentos isolados em que, de repente e sem esperar, a gente se alça a grandes culminâncias artísticas, empolgando os espectadores. Nesses momentos, o ator está criando de acordo com a sua inspiração, improvisando, por assim dizer. Mas será que você se sente bastante capaz e forte, quer física, quer espiritualmente, para interpretar os 5 grandes atos de Otelo com a mesma Ellen com que, por acaso, representou parte daquela única e rápida cena? Não sei. Respondi conscientemente. Eu sei, indiscutivelmente, que uma tal empreitada excederia muito a força não só de um gênio dotado de temperamento extraordinário, mas até mesmo a de um verdadeiro Hércules, respondeu Tortsov. Para atingir nosso objetivo, precisamos contar, além do auxílio da natureza, com uma técnica psicológica bem trabalhada, com um enorme talento e com grandes reservas físicas e nervosas. Você não tem essas coisas todas, como tampouco as têm os atores de personalidade que não admitem a técnica. Eles, como você, confiam inteiramente na inspiração. Se essa inspiração não aparece, nem você nem eles têm coisa alguma para preencher as lacunas. Você, na sua interpretação, tem longos trechos de queda nervosa, de total impotência artística e um tipo de atuação amadora e ingênua. Nesses períodos, a sua interpretação é empertigada e sem vida. Por conseguinte, os momentos de elevação alternam-se com os de exagero.